Fala profissional contábil, Douglas Ernesto aqui da Infinity Tecnologia e hoje nós vamos aprender a como deixar a planilha dessa maneira aqui, ó, em modo de apresentação, né? Qual profissional contábil que nunca precisou apresentar um dashboard, apresentar um relatório para o seu cliente ou gestor, né? E precisou e queria de alguma maneira que não aparecesse aquelas informações até para ganhar mais espaço ali na tela, né, para deixar uma coisa mais elegante, mais bonita e perdeu um tempo ali tentando desabilitar, perdeu um tempo tentando encontrar qual é a funcionalidade que tira e tudo mais. Então hoje nós vamos aprender a criar isso usando o VBA e vamos criar também pequenos botõezinhos aqui, ó, onde vai ser possível, apertando apenas um botão, fazer com que o Excel fique em modo de apresentação e caso queira voltar ao que era antes, vai apertar no outro botãozinho e ele vai voltar para você efetuar suas alterações e tudo mais. Então vamos lá, nós temos aqui o nosso projeto, um relatório, tá? Com um gráfico ali bem interessante e tal, e eu quero permitir que a planilha fique em modo de apresentação. Então para isso nós vamos usar o VBA e pouca gente sabe que com o VBA é possível de uma maneira bem tranquila, bem simples, a gente criar ali alguns scripts para poder manipular o comportamento do Excel, né? Manipular ali o objeto do Excel e fazer aí diversas alterações, né? Diversas modificações de forma bem simples, bem tranquila e bem automática. Então eu vou mostrar para vocês aqui. Então, como eu havia falado, nós vamos usar o VBA e para acessar o VBA a gente vai precisar vir aqui, ó, na guia desenvolvedor, tá? É bem provável que no seu Excel aí você não tenha essa guia desenvolvedor, né, habilitada, tá? Porque por padrão ela não vem, tá? Então como é que você faz para habilitar a sua guia desenvolvedor? Você vai vir aqui, é bem simples também, é só vir aqui, ó, em arquivo, tá? Você vai vir aqui em opções, vai vir em personalizar faixa de opções e a sua, nessa opção aqui, ó, desenvolvedor, deve estar assim, ó, desmarcado. E você vai marcar essa opção e vai dar OK e você vai ter a sua guia desenvolvedor. E aí, galera, o mundo abre para você, tá? Uma série de oportunidades aqui. Quando a gente começa a usar o VBA, surge, você consegue fazer diversas coisas. Você consegue criar até pequenos sistemas, né, dentro do Excel, tá? E fazer aí diversas coisas bem interessantes. Então, ó, feito isso, aqui na guia desenvolvedor, eu tenho essa opçãozinha aqui, ó, Visual Basic, tá? Então, eu vou dar um cliquezinho aqui, ó, ele abriu aqui para mim na outra tela, ó. Ele vai abrir uma tela bem parecida com essa daqui, ó, tá? Que é a tela onde nós vamos efetuar, criar o nosso script. Beleza? E como é que faz para criar o nosso script? A primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui, ó, com o botão direito em Microsoft Excel. Na verdade, em qualquer área aqui dentro, eu posso clicar aqui e vir em inserir módulo, tá? E aí dentro de inserir módulo, depois que eu crio, né, um módulo, ó, repare que ele abre aqui uma região onde eu consigo criar o meu script, tá? E para criar um script, uma função, vamos dizer assim, né, uma subrotina, é bem tranquilo. Existem algumas palavras reservadas onde a gente precisa colocar, tá? E uma delas é a sub, que quer dizer exatamente isso, né? O sub de subrotina, que nós vamos criar aqui agora, é uma subrotina dentro do Excel, beleza? Usando aí o VBA. Após a sub, eu preciso dar um nome para essa subrotina. E eu vou dar o nome aqui de, ó, remove opções, tá? Que a gente vai remover, né, algumas opções ali, né, ocultar algumas opções ali, beleza? Aí repare que quando eu dei Enter, né, eu coloquei o nome ali, ele já colocou esses dois parênteses, né, e ele já fechou aqui, ó, a minha subrotina, ele colocou sozinho o end sub, tá? Isso significa o quê? Que o que eu colocar aqui dentro, tá, da subrotina, ele vai interpretar. Mas, logicamente, não é qualquer coisa que eu colocar ali dentro. Existe uma síntese, né? Existe uma maneira de escrever e com alguns comandos específicos que ele vai entender e ele vai obedecer aí. Então, ó, vamos lá. O que a gente quer fazer a princípio? Eu quero, a princípio, remover essa região aqui de baixo. Ó. Eu quero remover essas tabelas. Eu não quero essas planilhas, né? Eu não quero que apareça
essas planilhas aqui embaixo. Não quero que o meu usuário veja essas opções. Então, como é que eu faço aqui dentro? Ó? Então, eu vou invocar aqui uma palavra reservada chamada Active. E aí não preciso nem escrever tudo, tá? Basta eu colocar o início ali e apertar Ctrl espaço, ó, repare que ele já me dá várias opções. Uma delas aqui, ó, é Active Window. O que seria o Active Window? Né? Window é janela e ativo é ativo. Então, ele está referenciando aqui a janela ativa. Então, a janela do Excel que estiver ativa, ele vai fazer alguma coisa. O que ele vai fazer? Então, eu vou dar um ponto aqui, ó, e mais opções vão apresentar para mim. E vou colocar Display. Tá? Ele vai me dar várias opções e uma dessas opções, tá, é display. Ó, vou navegando aqui, ó, repare que eu não preciso nem gravar tudo, tá? Ó, eu vou ter aqui, ó, display workbook tabs. Eu vou dar um tabzinho aqui, ó, e ele vai completar para mim. Ó. Então, esse comando aqui, ele está representando justamente essa região aqui de baixo. Então, a partir da janela ativa, ele vai no display workbook tabs, tá? Que nada mais é do que as planilhas aqui embaixo, tá? E vai fazer alguma coisa. Então, por padrão, ela vem o quê? Ela vem habilitada, tá? Eu quero fazer o quê? Eu quero desabilitar. Então, eu vou colocar aqui, ó, espaço, vou colocar o igual. E, ó, repare que ele já me dá duas opções, ó, o false ou true. Então, se ele vem habilitado por padrão, então ele vem como true, né? E eu quero colocar aqui, ó, false, beleza? Então, isso quer dizer o quê? Que se eu rodar aqui agora a minha subrotina, ele vai desabilitar essas duas planilhas aqui de baixo. Vamos ver se isso é uma verdade. Ó. Vou rodar aqui, ó. Vou vir nesse íconezinho aqui, ó. E, ó. Opa! Então, ele removeu aqui. Então, quer dizer que se eu colocar aqui true, ele vai voltar com essas informações? Exatamente, ó. Voltou, ele apareceu aqui. Interessante. Então, vou voltar aqui, ó, false. Tá. Então, vamos lá. O que mais a gente quer remover aqui para ficar interessante? Né? Eu quero remover, ó, essas regiões aqui ao lado. Ó, o número aqui das linhas e as letras que referem-se às colunas. Tem como fazer isso? Tem. E a gente vai começar com o mesmo comando, ó, que é o Active Window, vou vir aqui em Display e eu tenho essa opção aqui, ó, que é essa partezinha aí, ó, essa partezinha aqui, ó, que eu havia falado com vocês. Então, ó, eu vou vir aqui e vou fazer a mesma coisa, eu vou desabilitar. Por padrão ele vem habilitado e eu vou desabilitar. Eu vou colocar o false, beleza? Então, quer dizer que se eu rodar aqui agora, ele vai desabilitar isso aqui? Exatamente, ó. Então, eu vou rodar aqui, ó. E repare que ele removeu. Opa, interessante. Tá? Muito interessante. E agora, o que a gente quer fazer? A gente quer remover, ó, essa região essa barrinha de fórmulas aqui. Tem como fazer isso? Tem também. E o que a gente vai usar? Agora a gente vai usar o application. Então, ó, vou colocar aqui, ó, app, vou dar Ctrl espaço e ele vai me mostrar aqui as opções. Uma delas, ó, é application, que seria o quê? Seria a aplicação do Excel. Tá? Então, ele vai rodar isso para toda a aplicação do Excel. Essas duas aqui embaixo, essas duas aqui de cima, quando eu rodo, tá? Eu pego só a janela que está ativa. Então, se eu tiver outras janelas ali abertas, ele não vai fazer nada. Essa aqui não, esse application aqui, se eu tiver outras planilhas, né? Outras janelas abertas, ele vai fazer em todas, tá? Ele vai fazer em tudo que for do Excel. Vou colocar aqui, ó, um ponto, a mesma coisa, beleza? E agora, o que eu quero fazer? Eu quero remover aquele displayzinho onde tem a barra de tarefa, a barra de fórmulas, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, display, tá? E eu vou ter aqui, ó, fórmula bar, que é a barra de fórmula. E aqui eu vou colocar a mesma coisa. Por padrão, ela vem habilitado e eu vou colocar aqui, ó, false. Beleza? Vamos ver isso acontecendo? Vamos lá, vou minimizar aqui, ó. Então, se tudo der certo, ele vai remover essa informação aqui de cima. Então, eu vou dar um cliquezinho aqui. Opa, removeu, hein? Muito bacana. E agora, por último, eu quero deixar o quê? Eu quero colocar a tela maximizada, né? Em Full
screen. Então eu vou usar aqui, ó, o application também, tá? Vou dar um ponto e aí eu vou ter o display, ó, display, deixa eu escrever aqui, full, né? Screen, ó, full screen. Aí aqui é diferente, né? Por padrão ele não vem habilitado em full screen, né? Ele vem desabilitado, ele vem normal. Então aqui eu vou colocar o true, aqui é diferente, beleza? Mas é a mesma lógica. E aí agora eu vou rodar isso aqui, ó, e feito, ó, ele já deixou aqui pra gente a tela em modo de apresentação, dessa maneira, tá? Então isso dá um ar, né, mais profissional quando eu for apresentar aí a minha planilha, né, for fazer as minhas apresentações. Só que ainda não acabou. O que a gente quer fazer agora? Agora eu quero, então vou dar um ESCzinho aqui, tá? Vou voltar aqui em Visual Basic. O que eu quero fazer agora? Eu quero criar um botão, né? Porque eu quero dar a opção para o meu usuário, ou até eu mesmo quando for apresentar, até para ficar mais elegante, né? Você clicar no botãozinho ali e a planilha se alterar automaticamente, né? Isso é bastante bacana. Você vai chamar bastante atenção com esse conhecimento aí. Tá? Então, como é que a gente faz para incluir um botão? Aqui na guia desenvolvedor, eu tenho aqui, ó, inserir. E aí eu vou ter esse primeiro item aqui, ó, botão. Tá? Eu vou dar um clique nele aqui. Repare que o meu mouse, ó, ele mudou, ele virou uma setinha. Significa o quê? Que se eu der um clique e segurar o mouse e arrastar, ó, eu faço um botão, tá, do tamanho que eu quiser aqui. Então eu posso definir aqui, ó. Então criei o meu botão. Aí ele abre me pedindo o seguinte, ele abre a opção para eu já atribuir uma macro, né? Porque a ideia é a seguinte, se eu tenho um botão, esse botão vai executar alguma coisa, não é mesmo? Então ele já me pede para eu selecionar ali uma subrotina que eu tenha, né? Então, ó, e eu tenho justamente aqui, ó, remover opções, tá? Então eu vou dar um clique aqui e vou dar OK. Então eu atribuí a esse botão aquela macro, né? Aquele script, aquela subrotina que nós acabamos de criar. E se eu der um cliquezinho aqui fora, ó, ele fica normal aqui. Antes ele estava em modo de alteração, meu botão, até porque eu poderia mudar aqui o nome, né? Eu vou mudar, eu não quero deixar aqui botão 1, eu vou mudar. Mas só para mostrar para vocês que depois que ele sai de modo de alteração, ó, quando eu coloco o mouse em cima dele, ó, ele fica clicável, né? Ele fica uma opção ali para executar. Então, vou alterar o nome. Antes de clicar, eu vou vir aqui com o botão direito. Ó. Repare que ele volta no modo de alteração. Eu vou vir aqui em editar texto. Tá? E eu vou colocar aqui, ó. E aí eu vou escrever aqui o que eu quiser. Né? Então, nesse caso aqui, ó, vou dizer que é modo apresentação. E aí fica a critério de vocês. Tá? Aqui é só o que vai apresentar, o que vai mostrar para o usuário. Então, se eu clicar aqui agora, ó, minha rotina, né, minha planilha, ela ficou em modo de exibição. Né? Imagina, você chegando na reunião, clicando no botão ali e as coisas acontecendo. Né? Então, ó, já dá, né, você começa a impressionar aí os seus clientes, seus gestores. Né? Bem interessante. Agora, é interessante, né, que eu tenha um botão também que volte tudo ao normal. Né, que volte com todas as informações como era antes, né? Não fique dessa maneira aí. Então, ó, vou dar um ESCzinho aqui para ele habilitar aqui a opçãozinha, né? Para eu poder efetuar essa mudança. E o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui, ó. Repare que quando eu dou ESC, ele sai de full screen, tá? Mas ele não volta com as outras informações. Ele não volta com as planilhas aqui embaixo. Ele não volta aqui com o número das linhas, a informação da coluna, né? A barra de fórmulas, tá? Ele só sai de modo full screen, tá? Mas ele não volta com nada. E agora eu quero criar então, eu vou vir aqui em Visual Basic, agora eu vou aqui embaixo, ó, aqui embaixo eu vou criar a segunda subrotina, eu vou vir aqui, ó, sub, já sabe como criar, sub, e eu vou chamar essa opção de reset, por exemplo. Ó, reset, ele vai resetar toda a informação. Beleza? Então eu vou dar um Enter aqui para ficar mais
E aqui o nome, galera, o nome é a critério de vocês, tá? Eu estou usando esse nome aqui, que é a primeira coisa que veio na minha cabeça aqui, tanto remover opções como reset, mas vocês podem ficar à vontade, tá? A única coisa que não pode acontecer aqui no nome, tá? Por exemplo, aqui, esse nome aqui de cima, onde eu coloquei dois nomes, né? Remove opções, eu não poderia colocar um espaço aqui, tá? Tem que ser, eles teriam que ser juntos ou acompanhado de um underline ali no meio, eu não posso ter espaço entre eles. É basicamente a única restrição que eu tenho. De resto, eu posso colocar o nome que eu quiser, tá bom? E aí, o conselho é que você coloque nomes que, né, você bata o olho e já entenda o que faz ali, tá bom? Agora, o que eu quero fazer? Eu quero voltar no reset aqui, eu quero que ele volte, né, o que está false vá para true, né, verdadeiro, e o que está true vá para falso, né? Então, é basicamente copiar isso daqui, ó, e modificar. Eu vou vir aqui, ó, e vou colar aqui, ó, e vou modificar. Onde está false, eu vou colocar true, tá? Ó, seria verdadeiro, né? True. E aonde está verdadeiro, eu vou colocar false. É somente isso. E agora? Agora eu vou criar um outro botãozinho lá, né? Vou vir aqui na guia desenvolvedor, vou vir em inserir, vou no primeiro botãozinho aqui, ó, vou arrastar aqui, ó. Ou eu poderia, tá? Vou cancelar aqui, ó. Eu poderia clicar aqui, ó, nesse botão, tá? Copiar esse botãozinho aqui, ó, e colar, tá? Ele vai colar do mesmo tamanho, tudo bonitinho, tá? Ó, vou ajustar ele aqui agora, ó. Vou deixar o mouse fazer essa setinha aqui, ó, e vou colocar aqui para eu garantir que tem o mesmo tamanho, né? Para não ficar, né, fora do padrão ali. Agora eu vou com o botão direito aqui, eu vou mudar o nome, ó, vou editar texto, tá? E vou chamar esse aqui de modo normal, tá? Primeira coisa que veio na minha cabeça também, o nome aqui vocês que vão dar aí à vontade, tá? E a outra coisa que eu vou habilitar aqui, ó, botão direito, e vou atribuir uma macro para ele, ó. Ó, vou vir aqui e vou colocar a reset. Beleza? Vou dar um clique fora, pronto, resolvi o meu problema. Então vou vir aqui, ó, modo normal. Então repare que ele voltou tudo aqui como era antes. Quero modo de apresentação. Opa, modo de apresentação, modo normal, habilitado, tudo bonitinho. Beleza? Então é isso, galera. Espero que tenha gostado, espero que tenha sido útil. No nosso canal tem outros vídeos aí relacionados a VBA, tudo para você deixar suas planilhas mais automatizadas, mais dinâmicas. Então pesquisa aí. Se não for inscrito, aproveita e se inscreve, tá? E deixa o likezinho aí pra gente. E vou deixar aqui embaixo o nosso link do nossos grupos de WhatsApp, nosso canal do Telegram e do nosso Instagram, né? Lá tem bastante coisa interessante, tá? Entra lá no nosso Instagram, tem um linkzinho lá na bio com todas as planilhas gratuitas que a gente tem, tá? Bastante coisa interessante lá, então se você não faz parte ainda, está convidado a fazer, beleza? Então, até o próximo vídeo, um grande abraço, tchau, tchau.